Sábios Conselhos, à luz das Escrituras, com o pastor Flávio Meirelles. Olá, amigos! Estamos aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, na residência de uma mulher múltipla. Coach, palestrante, atriz, design de joias e pastora. Hoje vamos ser ministrados com um sábio conselho à luz das Escrituras com Cristel Bianco. Pastora Cristel Bianco, a paz do Senhor Jesus. A paz, meu querido, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por você estar recebendo a nossa equipe e o nosso programa aqui na sua casa. É uma honra. Primeiro que eu te amo, né? Você faz parte, como a gente estava falando dos bastidores, a gente faz alianças. E essa aliança que eu fiz com você, com a sua família, é uma aliança para a eternidade, eu tenho certeza disso. Então, amém. Prazer é meu. Amém, glória a Deus. Pastora, você é presidente da FEC, Fundação Fé e Esperança e Caridade. Nos fale um pouco desse projeto seu. Bom, esse projeto nasceu na Paraíba, quando eu saí da TV Globo e eu fui para Paraíba para acompanhar meu marido. E na época ele queria ser deputado federal e eu fui lá para conhecer as pessoas e eu vi que existia algo dentro das pessoas que me incomodavam muito. As pessoas carentes, as pessoas sofridas do interior, eles não olhavam muito os teus olhos, eles olhavam assim para baixo e eu falei, gente, meu Deus, o que roubaram deles, né? Pessoas tão distintas, trabalhadoras, que iam na labuta e muitas vezes os próprios políticos roubam a esperança e a dignidade de um povo sofrido. E eu disse, eu tenho que mudar essa história. Eu tenho que chegar para eles e poder dizer o quanto eles são importantes, enquanto Deus os ama. E aí eu queria fazer algo diferente, eu queria deixar uma história lá na Paraíba. Não era só ir lá para pedir voto para o meu marido, para ele ser deputado, não. Eu queria contar uma história diferenciada. Eu sou muito humanitária. Eu nasci com esse dom de ajudar as pessoas. Desde criança. 10 anos, meu pai até fala que eu pegava meninos de rua, escondia debaixo da cama, dava comida, lavava as crianças, cortava cabelo, era uma coisa. Então, assim, eu nasci com esse dom. Tem coisas que são dons e Deus usa os nossos dons para um propósito. Então, como eu tinha esse dom de ajudar, eu olhava para as pessoas e falei, eu tenho que fazer alguma coisa, e resolvi fazer. Então, eu andando na estrada, eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer que eu faça para ajudar essas pessoas? Só que antes de tudo isso, pastor, eu não era crente, eu era espírita. Só que eu perdi meus gêmeos, que foi a minha primeira gravidez, eu perdi meus gêmeos. E aí a minha conversão é outra história. Mas eu falei assim, Deus, o que eu agora posso fazer para o Senhor? E Deus me deu um varão, um filho lindo, perfeito, maravilhoso. Eu me converti, tive o meu primeiro filho. E eu queria saber o que eu ia fazer. E Deus falou essas palavras para mim, fé, esperança e caridade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem caridade, você não vai ver o Pai. Porque Ele mesmo diz na palavra dele, mas eu profetizei, eu preguei, eu fiz isso. Mas Ele falou, quando eu tive fome, tu não me deste de comer. Quando eu estava nu, você não me deste de vestir. Então, eu disse, como é que eu posso falar para essas pessoas do poder de Deus sem antes dar o quê? A caridade, que aí eu comecei a arrecadar alimentos para que essas pessoas, roupas, e fazer com que a missão mesmo, né? A missão de Cristo, essa resgate da essência do homem, da mulher, para o reino de Deus. Então, essa fundação
Eu falo que é o meu ministério, meu primeiro ministério que Deus confiou em mim. Então, tem 24 anos que ela existe na Paraíba. Nós já atendemos mais de 37 mil pessoas. Nós temos 2 ônibus com clínica ginecológica e dentária. E eu ia, né, para as favelas, para o interior, para centro de recuperação, para hospitais. É como se fosse para mim, olha, Deus me tirou da televisão, do palco, mas colocou você junto com o povo. Se me tirar o povo, eu não sei, eu acho que eu vou ficar muito deprimida. Então eu falo, Senhor, me dê um outro caminho que eu possa conviver com o povo. E eu acho que para você falar de Deus, você não precisa estar dentro da igreja, né? Você pode falar para as pessoas do Pai, porque Jesus ele não ficava na sinagoga, ele ia para qualquer lugar, ele ia até na casa dos fariseus, ele ia até na casa do cobrador de impostos, ele ia até com as prostitutas. Que evangelho é esse? Então, eu acho que eu vim para... Eu gosto muito da imagem, né? Eu sou atriz, né? E não deixei de ser atriz, e eu gosto da imagem do formigueiro. As formigas, elas vão, mas tem uma que sempre vem contra, você já viu? E ela vem carregando algo, porque ela quer passar para a tropa, para todo mundo. Olha aqui, a gente pode, vamos seguir em frente. Então, a gente pode falar das coisas da eternidade, mas não precisa ter esse peso que a religião traz. Não podemos ser religiosos, né, pastora? Não, porque a religião, ela mata. O poder de Deus traz vida, vida em abundância. Ele diz assim, olha como Jesus é lindo. Se tomar a água que eu te der, porque nós somos 70% água. Então, a água que entra, que é a vida, que é Jesus. Se tomar essa água, jamais terá sede e você vai ter vida eterna. Qual é essa água? A água é Espírito Santo de Deus. Então, se você ficar com aquela coisa da religiosidade que Deus, você afasta Deus de você. Deus é intimista. Jesus, como é que Jesus pregava? Ele pregava perto, junto. Ele ia para os lugares onde ele queria ficar junto, onde as pessoas tinham acesso a ele. E que eu vejo hoje, que eu fico muito triste, pastor, que os líderes estão afastando as ovelhas deles. E é muito triste a gente ver, por exemplo, eu vejo que quando uma mulher de Deus, um homem de Deus, acaba com o sermão, vamos dizer assim, aquela coisa que eles distanciam as pessoas vão para a igreja desesperadas, porque quer um pouquinho daquela alimento, que é a palavra, que dá, que os louvores dão, mas sai dali, se você perguntar o que foi que aconteceu, eles não vão saber nem qual a palavra foi ministrada. Essa é a verdade. Existe isso. Essa é a verdade. Agora, se você tocar no coração, trazer essa água para dentro de você, você vai sair com regozijo, alegria, vale a pena, meu Deus. E olha, a consciência que breca o pecado. Não é a palavra que é lançada para as pessoas ficarem com culpa, e aí o diabo vem e faz... Quando você está bem, quando você tem aquele papai querido, quando você tem o Espírito Santo perto de você que te agasalha, na carência é uma desgraça, né? A carência é o bote da serpente. É aonde, e eu vejo que as igrejas estão repletas de pessoas, mas muitas pessoas machucadas. Porque quem vai para a igreja é porque tem traumas, tem feridas, tá cheio de craca. Quer se curar, está buscando algo, mas nem sempre ela sai de lá curada. Porque é um processo, né?
Quando você está doente, a medicina te diz que você tem que tomar um medicamento durante algum tempo, não é? Não é verdade? E ali, essa cura, esse medicamento espiritual, ele tem que vir de uma forma muito sutil, porque existem pessoas que elas estão tão machucadas, tão feridas pelo abandono, pela violência, pela palavra maldita, pela perda, pelo roubo, pelo abandono, que elas não conseguem ouvir, elas têm que sentir. E o Espírito Santo tem que vir tocar. Como tocar nessas pessoas quando um líder religioso quer falar mais alto do que o próprio Deus? Aí a pessoa sai realmente sem o que ela foi buscar. Porque, veja bem, elas podem até se emocionar porque a neurolinguística hoje, o que você fala, você tem gatilhos para emocionar as ovelhas. Mas você tem que curar as ovelhas, você tem que curar as pessoas. E só que não quem cura é o Espírito Santo. E outra coisa, pastor, o que acontece? Nós não podemos servir a Deus, entender os mistérios de Deus emocionalmente falando. A emoção é a desgraça do ser humano. Por causa da emoção, você bate. Por causa da emoção, você abandona. Por causa da emoção, você fala palavras que mata, que destrói sonhos. Por causa da emoção, por causa da emoção, por causa da emoção. Agora, quando você fala com sabedoria, o entendimento, por exemplo, eu não vou pecar porque eu quero ver a eternidade. Não é emocional, é racional. O nosso culto tem que ser racional. Não adianta você chegar lá, escabelar, chorar. Ai, Espírito Santo. Saiu, bateu a porta, o marido já começa. Que é isso, mulher? Bateu a porta, não sei o que lá. Cadê o Espírito Santo? Então, eu acho que nós precisamos falar mais sobre o domínio próprio. Precisamos falar sobre os frutos do Espírito, que faz com que a transformação, a cura, a liberação, tudo, entendeu? E assim, eu já estou no Evangelho, já tem 26 anos. 26 anos. É uma caminhada, entendeu? É uma caminhada, você tem que entender. E outra coisa que eu acho assim, se você cai 10.000 vezes, caiu, levanta. Senhor, eu caí por isso. Não vá se crucificar, se martirizar, porque é aí que desvia. Quando você, mulher, você, homem, cair por alguma coisa, levanta, diga assim, aonde está o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Vá lá e diz assim, Pai, eu pequei contra ti, me perdoa, me ajuda na caminhada. Porque até o papai voltar, nós vamos pecar. Cair, entendeu? Então eu acho que nós precisamos ter essa consciência, o que é o poder do Espírito Santo. O que é Deus na vida de um homem e de uma mulher. Quando entendermos isso, não fica pesado. Chega, olha, os romanos colocaram uma coisa muito forte, né, na igreja. As indulgências, os sacrifícios, tudo foi liberto, tudo foi banido pelo poder da graça do Espírito Santo de Deus. E quem tem graça, pastor, não peca, não fala palavrão, não fica aí desejando mal para o outro, não fica olhando na internet, mulherzinha gostosa, não sei o que lá. Homem e mulheres de Deus, elas vão ver a beleza até onde não tem beleza, porque os olhos de Deus têm que ser os seus olhos. Os seus olhos têm que ser os olhos de Deus, para você ver beleza aonde... Olha, gente,
falta muita sabedoria do povo de Deus. É verdade, pastora. As pessoas precisam mesmo de ser cheias do Espírito Santo. Com certeza. Pastora, batom vermelho e salto alto é a sua palestra. Por que esse nome? Olha, quando eu quebrei minha perna e coloquei parafuso, eu tinha que me reinventar. E eu amo, porque eu vivi no teatro, a Rainha Esther. E eu disse assim, as mulheres, quando se tornam evangélicas, as mulheres, quando ficam na igreja, elas começam a ficar estranhas. E aí eu pensei, eu preciso falar para as mulheres que não tem nada a ver você ser elegante, se cuidar, ter vaidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você porque você é templo do Espírito Santo. Então você tem que amar, você tem que se cuidar. Você não tem que ficar, né, só Deus assim, feias, desarrumadas, porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito tem que ser elevado, mas se você é templo do Espírito, como é que você quer que o Espírito Santo de Deus, que é lindo, maravilhoso, ele é dentro do ouro, da prata, ele tem todo o poder, tem todas as chaves, tem todas as portas, vai entrar num templo mais ou menos. Aí eu falei, Senhor, me dá uma estratégia para eu falar com essas mulheres, que sapato alto e batom vermelho para conquistar. Por quê? Porque Esther, ela vivenciou isso. O que Esther fez? Ela é judia, pobre, né? Escrava e já tinha uma sentença. Então, todo essa batom vermelho e salto alto é em cima do livro de Esther. Porque, olha essa mulher, é o único livro que não fala em Deus, mas tem Deus presente em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E ela só conseguiu o favor do rei porque ela foi se preparar, se embelezar. Ela fazia aula de dança, ela fazia com os eunucos como seduzir um homem. Então, as pessoas acham que tem que deixar de ser sensual, tem que deixar de ser bonita, elegante, cuidar do seu corpo, porque virou cristã. Quem falou isso? Onde está isso? Aonde está isso? E muito pelo contrário, as grandes mulheres, Abigail e muitas outras, eram maravilhosas, formosas, belas. Então, eu quis passar, e eu quero passar para as mulheres, que nós precisamos cada dia mais estar alinhada com a palavra, com o que quer dizer a palavra. Esther, ela teve favor porque primeiro, ela se produziu, ela ficou bonita, linda, né? Ela poderia ter dito assim, não, eu não vou lá e tal, e submeteu a missão dela, porque a gente tem que submeter a nossa missão, né? E também ela buscou a Deus. Então, quando a gente busca a junção do que é o Espírito Santo de Deus, junto com o habitar, a gente tem que conduzir um casamento, um relacionamento na família e tudo mais, com harmonia, com beleza, cuidar da família, cuidar da casa. Deus nos deu dons e características que nenhum homem tem. Mulher faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Sim. Se você falar com o homem, ele não faz nada. Não faz. Mulher tem essa capacidade. Tem essa capacidade. Então, nós somos geridas, formadas, constituídas para a gente ser diferente. Eu não quero ser igual ao homem. Eu acho que a gente é até mais superior do que o homem. Mentira. Não é isso. É porque nós temos capacidade de executar mil tarefas e o homem não tem. E tem que estar sempre bonita, né, pastora? Eu acho que a mulher tem que estar sempre bonita. Presta bem atenção numa coisa. Aí fala, mas eu não tenho dinheiro. Querida, não precisa de dinheiro. Me segue lá no Instagram, que eu vou dizer para vocês umas receitinhas que até com açúcar e mel você faz
um esfoliante no rosto, com clara de ovos, e você faz uma máscara chiquérrima e você fica linda. O importante é a gente entender o seguinte: nós somos mulheres formosas, nós somos templo do Espírito. Acabou. Amém. Né? Amém. Pastora, você serviu aos Espíritos no passado. Hoje, você é uma pastora, uma mulher transformada pelo Espírito Santo. Você acha difícil levar a palavra de Deus às classes mais altas? Eu acho que isso aí mudou, né? Mudou muito porque é o seguinte: a palavra de Deus, ela veio para todas as classes. Só que a forma que era explicada, que era dirigida, dava repulsa, entendeu? Porque, primeiro, você tem que saber, você tem que ter inteligência emocional para falar com as pessoas que tem muita, vamos dizer, muitos paradigmas, né? Que as pessoas, de repente, acham muito tabu. Nós, cristãos, nós, evangélicos, que brecamos isso. Porque, assim, Jesus, ele não veio só para pobre, não veio só para pessoas, vamos dizer, que não tem fortuna. Não, Jesus veio para todos. Jesus veio para aquele necessitado de alma, não é necessitado de bens. Então, o necessitado de alma, ele está em todas as classes. E nós temos que entender o seguinte, que quando... Olha, Jesus, ele entrava em palácio, né? Então, nós temos que entender o seguinte, como é que ele falava com o homem do mundo? Ele chegava, sentava na mesa, tomava vinho, comia pão. Ele chegava, né? Conversando, deixava a pessoa falar, não sei o quê. Na hora certa, pela humildade da palavra, ele dizia uma pérola. Ele falava algo que tocava no coração do homem. Aí as pessoas vão ver, primeiro, eu vou falar com aquele ali que tem dinheiro, entendeu? Já pedi uma oferta, já vou pedir não sei o quê, bababá, já vai. Fica tão empolgado com o que vê que esquece de passar o que Deus quer fazer. Isso é importante. Muito Isso importante. É verdade. Então, eu vejo hoje, por exemplo, a maioria das minhas amigas são cristãs. Milhares de pessoas que eu conheço milhares de pessoas. O evangelho ele tá indo muito para as classes altas, porque entenderam que o Espírito de Deus, ele sopra para todos. E o sopro de vida é para aqueles que precisam de Deus. É isso. Que precisa do alimento. Do Deus alimento. Ele é o pão da vida. Com certeza. Jesus é o pão da vida, então ele veio para todos, para alimentar a todos. Ele veio para alimentar, para curar, para libertar e para salvar. Então, veja bem, ele não é só aquele pão de alimento, ele é o transformador. Ele é tudo. Então, eu acredito assim, não é fácil. Olha, eu falo, como o Augusto Cury fala, né? Que Jesus Cristo é o maior psicólogo do mundo. E ele é. Porque, veja bem, ele não te condena. Se ele falou para aquela prostituta, se eu não te condeno, quem? Atire a primeira pedra. Ele não condena, presta bem atenção, por mais pecador e pecadora que você seja. Jesus, ele não te condena. Ele diz que nem ele pode te julgar, só o Pai que está no céu. E no dia do grande juízo, até lá tem um caminho para você se redimir e se consertar. E lá em Isaías 45 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros encobertos, as riquezas escondidas, para que saibais que eu sou Deus. Presta bem atenção. Os tesouros é riqueza, prosperidade, e riqueza é riqueza da prosperidade. Só que uma é prosperidade espiritual, que é os tesouros que estão lá,
que são os tesouros eternos, e as riquezas que está tudo pronto. Tudo que é seu, meu amigo, minha amiga, está pronto. Agora, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a palavra Paulo diz que nós temos que conquistar por esforço. Esforça-te. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O mundo já diz maligno. É a palavra de Deus. Então, se você entender senhas, eu falo que são senhas, para conquistar o reino. Essas senhas, essas palavras, elas são senhas, são chaves para você abrir portas. Se Deus fala, isso que eu estou dizendo agora para vocês, presta bem atenção. Pega, como se diz, essa chave. E se você resistir, o que é resistir? É tração, resiliência, tração. Resiste, dói, vai, resiste. Porque na hora que você se resistir, você expande. Quando você é forçado, você expande quando você volta. Se você pegar uma mola, você faz assim, ó, aperta aquela mola, ela sobe. Somos nós. Quanto mais você tiver na prova, vai para papai. Fala assim, papai, olha aqui, eu preciso expandir. E eu quero o quê? Eu quero resistir. Resistir o quê? Há pensamentos ruins, porque Deus não tem pensamento ruim ao seu respeito. Ele diz que o pensamento dele é de paz, não de mal. Então, é resistir os teus próprios inimigos. Não põe culpa na vizinha, no marido, no filho, não sei o quê, porque você não conquistou. Porque você tem que expandir. Isso aí é coach, né? Eu sou Master Coach pela SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coach. Que eu passei nesse 1 ano e 8 meses, eu estava fazendo essas coisas todas para entender, porque muitas vezes o trabalho de coach é para você mesmo. E quando a gente entende que o que te frustrou, que aquilo que te maltratou, é ali que está o teu propósito, sabia? Aonde tiver a dor, a tua dor, é aonde está o teu propósito. E Deus está com os olhos fixos em tudo que está acontecendo. E o controle é somente dele. Com certeza. Pastora, nos faça refletir com um sábio conselho. Um sábio conselho. Está em Provérbios 14, versículo 1. Eu sei mais ou menos. Deixa eu pegar aqui, só para não fugir da palavra. A mulher sábia constrói o seu lar, mas o que não tem juízo o destrói com suas próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que desvia do caminho do Senhor o está desprezando. Quando eu falo na mulher sábia, eu falo assim, nós mulheres somos nação eleita. Nós que educamos, nós que procriamos. Então, Deus confiou à mulher muitas coisas. Então, fala, mas o homem também. Não, meu amor, quem constrói a família, o pilar da família é a mulher. Quem educa é a mulher. Quem arruma a casa é a mulher. Quem tem que estar bem, ainda que não esteja, quando o marido chegar, é a mulher. Então, seja sábia, porque o homem, ele não tem essa capacidade de entender que a gente menstrua, que os peitos ficam tudo inchados, que a gente tem TPM. Fala da mulher rinchosa em Provérbios. Nós não podemos ser mulher rinchosas, nós não podemos ser essa mulher. Mas você está colocando muito... Querida, segura essa, porque Deus confiou a você todas essas coisas. Essa organização da casa, comida... Pega assim, não tem muita... Pega um matinho, coloca em cima da mesa para o marido chegar e tá todo fedido lá, mas diz que tá cheiroso. Tá tudo bem, meu amor. Nós temos que fazer... Eu acredito que essa mulher que tem esse entendimento, que não quer ser igual o homem, ela edifica a casa. Se ela diz, porque você pode, eu também posso, não sei o que lá, aí vai sair a confusão, porque são guerra de poder.
E aí essa guerra de poder entra principados e potestades, aí que o bicho pega, porque é aí que vem ele lá, o capiroto, e começa assim, a fraqueza dela. Eu vou chegar hoje, entendeu, com o cheiro de perfume, senão vou chegar hoje cheirinho de bebida, tomei uma cervejinha ali. Você faz de conta, amiga, que não está vendo, entendeu? Mas assim, dá um beijo, acabou. Esse é o meu sábio conselho. Amém. A mulher realmente ela tem a capacidade, né? Deus deu esse dom, é um dom da mulher. É verdade. Né? De administrar muitas coisas ao mesmo tempo. E é um dom que o homem não tem, o homem não consegue realmente. Mas a mulher foi feita para isso. Deus criou a mulher perfeita, porque um homem sem a mulher... São talentos e dons que nós temos que é dispensado para a mulher. E eu costumo dizer que um homem de Deus, ele necessita de uma mulher de oração ao seu lado. Não atrás, certeza. mas ao seu lado. Então Deus fez a adjutora, a pessoa que vai ajudar o homem, a mulher. E o homem necessita de uma mulher. Um homem sábio também, ele vai querer uma mulher da parte de Deus. Exatamente. Uma mulher sábia. Porque quando eu vejo, né, eu tenho muitos homens, amigos, pastores, pessoas que de repente caem e chega para mim e diz, olha, e eu refaço pela misericórdia de Deus a união desse casal, porque primeiro, você tem que liberar perdão, né? E veja bem, o homem é falho, nós somos falhos, nós vamos cair e levantar até Jesus voltar. Só que nós temos que entender o seguinte, pecado várias vezes não é pecado, é iniquidade. Sim. Aí a iniquidade, papai do céu não gosta. Jesus não gosta. Agora, porque a iniquidade, o pecado corrente, é algo que Deus abomina. Se você de repente peca, cai de uma coisa e de repente... Aí você está pecando consciente. Aí o negócio vai ficar estreito para o seu lado. Agora, se você, de repente, cai, confessa, pede perdão, vamos orar, mulher, eu caí, não sei o quê, bibibi. E aí você precisa ajudá-lo, porque o homem, ele tem dificuldade da fidelidade. É muito difícil. A mulher tem essa coisa mais da fidelidade por causa da educação, porque nós fomos criados, educados numa sociedade machista, que a gente sabe disso, né, pastor? Sim. E que o homem pode fazer tudo, a mulher não pode. Agora a mulher resolveu que pode tudo, que não sei o quê, que quer ser igual. E se a gente entrar nessa guerra, a gente não vai ter uma vida saudável. Nem com o marido, nem com os filhos e nem com Deus. O Espírito Santo, ele nos quer como? Conselheira, ajudadora, amantes, namorada, mulher... Tudo isso, né? E nós precisamos ter essa sabedoria, essa expansão da mente. Tem que abrir a mente. Eu não estou fazendo por causa dele, eu estou fazendo por causa do reino, eu estou fazendo porque eu quero expandir, que eu quero que minha família seja bendita do Senhor, porque quando Deus vê uma mulher no joelho, querido, a justiça vem. E eu sou prova disso, né, pastor? E você é prova disso. Quer dizer, um homem prostituto, cheio de coisa, sei o que lá, a mulher ali, orando. E Deus resgatou. E hoje você e a sua mulher é um, né? E você não consegue mais lidar com a sua vida sem ela. E ela a mesma coisa, e ela continua. Agora, teve guerras espirituais? Muitíssimas. Teve guerras em casa? Muitíssimas. Só que é o seguinte, primeira pessoa do casamento é o Espírito Santo. Segunda pessoa é filho e é Deus, é a Trindade. A palavra de Deus diz que cordão de 3 dobras não se quebra. Mas por quê? Porque são fundamentos. Eu conheço um pouco a Bíblia, mas assim, existem coisas que você tem que guardar como se fosse assim. Quando você for escovar os dentes, aí você coloca assim.
fundamentos de uma mulher e de um homem de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se você conhece a verdade e de repente as suas fraquezas, pastor, para que eu vou entrar lá naquele lugar? Eu saí da prostituição. Ou eu sou drogado, por que eu vou ali, ou alcoólico, sei lá, ou nada, entendeu? Ou o bicho tá ali solto, ele fica ao nosso derredor. Gente, palavra. Olha, se nós temos anjos ao nosso redor e o nosso derredor fica, por quê? Porque tem guerra. O mundo espiritual é pior do que essas guerras de facções aqui. Eu costumo dizer que o mundo espiritual ele é muito mais visível do que tudo isso que nós vemos. Exatamente. Né? Ele não é invisível, né? Ele é visível somente aos nossos olhos, mas ele é muito maior do que tudo isso. Se você estiver ligada mesmo, sensível, você consegue sentir, não ver, sentir a guerra espiritual. Teu coração começa a disparar. Você começa a sentir alguma coisa, tarará, porque você está vendo. Então você tem que ter armas espirituais. A arma espiritual, jejum e oração. A palavra de Deus diz que casta de demônios só sai com jejum e oração. Presta atenção, se a palavra diz que casta é muitos. São centenas. 1/3 daqueles anjos maravilhosos. Lúcifer, lindo, maravilhoso, veio e está aqui. Ele não tem cara nem sexo, ele entra aonde a casa estiver vazia. Então, nós temos que entender que a gente não tem que brigar nem com o marido, nem com o filho, nem com principados e potestades das regiões celestiais. O que a gente tem que fazer? Efésios 6:10, coloca a armadura celestial, vai de joelho e começa a guerrear. Porque Deus envia teus anjos para guerrear ao teu respeito. E a vitória é certa. E se ele envia anjos, porque existem os outros anjos lá também, caídos. Os anjos caídos. Então, gente, é só a gente discernir o que é a palavra e vivenciar esta palavra. E aí dá certo o negócio. O negócio dá certo. Amém. Pastora, você é designer de joias. E as suas joias já foram expostas nos Estados Unidos e na Europa. De onde vem tanta inspiração? Do eterno. Eu, quando era criança, tive um sonho que eu ia ter... Olha como você vê. Que tinha um lugar lá na nossa fazenda, que se eu fosse lá, eu ia pegar pedras preciosas. E eu ia sempre lá. E eu falava com meu pai, ele nunca... Pois bem, quando eu completei 38 anos de idade... eu fiquei grávida da minha filha, Rebeca Lima Rick. E aí, eu fui abandonada na gravidez nos Estados Unidos. E a dor, era uma dor tão grande, que eu comecei a chorar e pedir para Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Ele veio embora para o Brasil, me deixou lá nos Estados Unidos, eu jogada no chão. Aí eu tive um sonho... que eu enfiava a mão dentro de uma gruta, saiu cheio de pedras preciosas, aí eu ouvi uma voz assim, levanta, pega um papel, uma caneta, que eu vou, um lápis, que eu vou te ensinar o que fazer. E eu disse, eu levei aquele susto que eu estava sozinha, né? Aí eu comecei, mas eu sempre fui muito espiritual, né? Quando a gente é lá do outro lado, a gente é muito espiritual. E eu falei, não, é Deus falando comigo, peraí. Aí eu comecei a procurar, não tinha lápis, aí tinha lápis crayon azul, lápis de boca vermelho e lápis de olho preto. E Deus me deu Segredos da Terra. Foi a primeira coleção. Enfim, vim para o Brasil, saí de lá, né, renovada, porque eu tinha alguma coisa, falei com a Hebe Camargo, minha amiga, na época, para outras pessoas, e eu consegui desenhar a minha primeira coleção. E nessa primeira coleção, meu marido já era deputado, estava em Brasília, foi lá, maior sucesso, Itamaraty, vai fazer desfile em vários lugares. E aí eu fui levada para a Europa, né, para fazer exposição na embaixada em Paris.
E nosso embaixador na época era o Azambuja. E o Pratinho de Moraes era o ministro do Trabalho. Então, ele foi lá, participou, e assim foi minha vida. Fui fazendo 1, 2, 3, 4, e hoje tem 20 anos que eu sou design de joias. Então, eu já fiz a exposição no Uruguai, na Argentina, já fiz na Itália, na França, Miami, Istambul, já fiz em vários lugares. Então, Deus, ele tem, presta atenção, Deus usa o que você tem. Está dentro de você. E te dá o dom, né? Porque o dom é dele, né? O dom é dele. E ele usa o dom. E aí fala, mas eu não tenho. Eu também não tinha nada. Mas ele me deu. Ele me deu um caminho. Porque o caminho quem dá é ele. Os dons é ele. O caminho é ele. Agora você tem que discernir como lidar com isso. A estratégia. Como fomentar. Como executar. Como fazer. Então, é assim... Deus é tremendo. Eu tô apaixonada por papai. Ele me ama. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Aqui. Você é imagem e semelhança de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Entenda isso. Você é imagem e semelhança do papai. Ele te ama de tal maneira que você tem que falar assim, gratidão, gratidão, gratidão. Você já agradeceu hoje? Agradeço. Eu agradeço até com o banho que eu tomo, eu agradeço. Tudo, porque a gratidão traz o reino para você, né? A gratidão é ele tá assim, ó, papai, aí tá tudo ali, porque o que você dá, você recebe, o que você dá, você recebe. Gratidão traz reino, gratidão traz reino. Agradece. Amém. Pastora, eu quero te entregar o meu livro, meu testemunho. O Espírito Santo me deu esse título, Entidades que Fizeram Comigo, porque aqui dentro está tudo o que aconteceu comigo. Nós vivemos num país laico, mas somos responsáveis pelo que falamos. E eu não falo de religião, eu falo do que o inimigo fez na minha vida e o que Deus fez na minha vida. Então eu quero te presentear mais uma vez, você já conhece, né? Mas eu trouxe... Tem autógrafo! Depois eu vou autografar. Olha, eu sei o que uma entidade faz conosco, né? Nós não estamos aqui pregando religião, mas a gente que viveu, e eu vivi intensamente do outro lado também. Eu sei o que ele pode fazer, mas eu sei o que o Espírito Santo faz com a gente. Amém. Amém. Que é muito maior e muito melhor. Muito mais lindo. Sem cobrança, né? Pastora, eu tenho também um presente para te dar da nossa parceira, que é a Marie Claire. Uma loja, uma marca de moda feminina evangélica e de muito bom gosto. Já vi que tem Animal Print aqui, que eu já sou... Ai, olha que lindo! Adoro. Gente, olha aqui. Será que me serve? Serve. Elas tiveram Obrigada, viu, Marie? Marie Claire. Muito obrigada. Eu acho que, assim, cada dia mais eu estou sentindo que a moda para a mulher evangélica está se tornando uma coisa mais legal, mais assim, cool, mais interessante, né? Porque a roupa não tem muito a ver com o que está dentro de você. Mas a embalagem é a primeira impressão que fica. Até então a gente tem que, assim, eu já mudei muito, porque eu adoro um decote, né? Umas costas. Hoje não, porque a gente vai amadurecendo, né? Hoje eu gosto de usar muita cafta. Eu acho que a gente podia usar mais cafta, porque é uma roupa lá do início, né? Do cristianismo, que é bonita, né? Que os judeus usavam, que a gente pode trazer para a moda atual também. Sim. Parabéns, obrigada. Eu vou usar com carinho, tá bom? Elas entraram no seu perfil, né? Que fofa. Para poder estar te presenteando
com certeza vai ser bênção para sua... Muito Vai obrigada. ficar mais bonita ainda. Obrigada. Pastora, muito Oh, meu obrigado. amor. Tá? Que Deus abençoe a Amém, senhora. amém, tá? amém. E que ainda faça com que a senhora pregue muito essa palavra e ganhe muito mais almas. pra Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe o seu programa. E olha, vamos patrocinar esse programa aí, hein, gente? Esses empresários evangélicos aí, hein? Vão conquistar o reino. Amém, pastor. Deus abençoe. Tchau. E agora, Pastor Flávio Meirelles. Estamos aqui com uma pergunta da Jurema de Braz de Pina. Pastor Flávio Meirelles, me disseram que nos terreiros tem uma água chamada abô. O que realmente é essa água? E qual conselho o senhor daria para uma pessoa que usa essa água e está envolvida com os espíritos? Jurema, essa água chamada abô é uma água que é macerada, ou seja, ela é prensada, ralada, para que saia dela um caldo. E ela é usada para proteção, também é usada para banho, quando a pessoa quer chamar a entidade ou os espíritos. Essa água pode ser juntada a sangue de animal morto, aqueles animais que são oferecidos, sacrificados às entidades, aos espíritos. E com o tempo, essa água fica podre e, por vezes, até a pessoa chega a beber essa água. O que, na verdade, os espíritos querem é pegar a pessoa pela mente e o coração. Assim, essas pessoas ficam doentes e presas com problemas físicos e psicológicos. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Muitos estão cegos e procuram outros deuses para satisfazer os seus desejos, para buscar o que quer neste mundo, às vezes até por estarem doentes e precisar de cura. Porém, a cura verdadeira e a libertação, quem dá é o Deus vivo e verdadeiro e todo-poderoso. A palavra de Deus também diz em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. O Deus vivo e verdadeiro não divide a glória dele com ninguém. O povo que busca aos espíritos está como o povo de Deus que estava no Egito, preso como escravo. Eu aconselho essas pessoas a procurar uma igreja para que possam ser libertas em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.